Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura. Se trata da continuação, da saga aí dos Olimpianos do Percy Jackson. E agora a gente fala um pouquinho da Maldição do Titã. Esse livro aqui foi um dos que eu mais gostei, dentre a saga inteira. Eu lembro de, na minha primeira experiência de leitura, ter aproveitado bem melhor esse livro, gostado um pouco mais, porque acontece algumas mudanças aqui nessa história que vão ser carregadas aí até o final, por exemplo, E eu passei agora esse momento de releitura, essa experiência, de reviver essa história novamente, e continuo achando esse um dos meus preferidos. Agora eu não sei se esse é o meu preferido ou o quinto, que eu vou ler depois, que é a Batalha no Labirinto. Mas enfim, vou dar andamento no quinto e assim que acabar a gente coloca ali, o peso deles. E do que se trata essa Maldição do Titã? O Titã aqui do título já dá aqui também um spoiler do que vai acontecer nesse livro, Ele demora um pouquinho aqui para falar do porquê desse Titã, mas já deixa claro aqui quem é, Quem conhece ali boa parte da mitologia e tal, já vai saber o que está acontecendo. E até porque essa maldição do Titã, aqui do título, já vai colocar aqui, não digo dar spoiler, mas vai servir de simbolicamente, vai servir para o que Percy vai passar a fazer aqui nesse livro. Percy ele vai ter um estalo ali de ato de responsabilidade. Eu acredito que esse título aqui, essa maldição que esse Titã sofre, tá apagado aqui no meu livro, tá? Mas aqui está escrito Titã. Mas essa maldição que o Titã sofre, de certa maneira, o Percy já vinha se arrastando com isso na cabeça, e nesse livro ele assume completamente, mas a gente chega lá. Esse livro começa com eles indo de encontro ali à procura de 2 meio-sangues, Mais 2 ali que foram encontrados, estavam correndo perigo e se tratavam de 2 irmãos, o Nico e a Bianca, de Ângelo. Eles estavam num colégio, algo parecido assim, E lá, claro, vai ter monstros ao redor, porque exalam um cheiro de meio-sangue. E durante esse encontro, outros personagens também interessantes vão aparecer. E dentre eles a Artemis, Artemis e as suas caçadoras. A Artemis, ela é colocada aqui como uma mulher extremamente sisuda, É uma mulher, como diz lá na própria mitologia, Ela, por exemplo, eu acredito que estava amanhecendo ou estava à noite, não me recordo muito. Mas como ela é a deusa da lua, das caças, enfim, dos bosques, então ela é representada aqui nesse livro como isso. E por ela ser sisuda, ela é mais serena, ela passa um ar de objetividade. E as suas caçadoras também não estão muito distantes disso, São meninas altamente prestativas. Você percebe que há ali um peso também, um teor feminista nas suas conversas, no tipo de menina que anda junto. Você vai conhecer algumas caçadoras, por exemplo, como a Zoe Doce Amarga, e você vai olhar esse tipo imperativo dela em tratar principalmente os meninos. Isso faz resvalar um pouquinho no que Cersei disse lá no... Cersei disse lá no livro anterior, em que das personagens femininas, a representação dessas mulheres que são poderosas dentro da história, da mitologia, enfim. E a Zoe Doce Amarga representa um pouquinho disso. Então, é sempre mulheres que vão se resignar dessa sua vida normal para assumir ali uma responsabilidade perante as caçadoras, ser virgens, imortalidade, sempre servir a Artemis, tudo isso. E não confiar em homens, Não confiar em homens
porque a profecia, que, claro, eu acho que os 5 livros carregam essa a profecia maior, mas também tem uma profecia para cada história. E nessa profecia também há o cuidado delas em não deixar se abater com meninos, em sempre colocar as meninas acima, né, como puxando o bonde, vamos dizer assim. E a figura de Artemis também faz ali, aqui nesse livro, faz um belo de um contraponto à própria figura do irmão dela, do Apolo. O Apolo aparece aqui, e ele assim, ele é estereotipado, né? Eles pegam ali alguns detalhes da mitologia que representa o Apolo, ele puxa uma estereotipada legal. E o Apolo é esse bom vivant, né? Que aí aparece com as musas ali e tal. Interessante que tem uma parte que ele aparece numa carruagem. E quando eles terão que levar os meninos até o acampamento Meio Sangue, essa carruagem se transforma num carro, né? Tem um carro super potente e tal. Aí eu marquei até um trecho aqui que ele comenta, ó. Quando perguntam sobre a questão do Sol, né? O Sol para mim é uma bola de gás, né? Pra gente é uma bola de gás e tal. Aí ele responde, pergunta para ele, esse é Sol de verdade? Pensei que Hélio e Selene fossem os deuses do Sol e da Lua. Como pode às vezes serem eles e às vezes você e Artemis? Aqui sobre a questão das divindades, tanto romanas quanto gregas, né? Essa dualidade toda. Isso aqui também é mais explicado na próxima saga, né? do Rick Riordan. E ele responde, redução pessoal. Os romanos começaram tudo, mas não podiam embarcar todos aqueles sacrifícios nos templos. Eles dispensaram Hélio e Selene e embutiram sua responsabilidade nas descrições de nossas tarefas. Minha mana ficou com a lua e eu com o sol. Foi bem irritante no início, mas pelo menos ganhei esse carro maneiro. Aí ele pergunta do sol, né? Pensei que o sol fosse uma grande bola de gás pegando fogo. Aí o Apolo responde, esse rumor provavelmente começou porque Artemis costumava me chamar de bola de gás pegando fogo. Na verdade, garoto, depende se você está falando de astronomia ou de filosofia. Quer falar de astronomia? Que graça tem isso? Que graça falar sobre como os humanos imaginam o Sol? Isso já é bem mais interessante. Para muita coisa eles pegam carona no Sol, por assim dizer. O Sol os mantém aquecidos, faz crescer suas plantações, movimenta motores, faz com que tudo pareça bem melhor. Este carro é construído de sonhos humanos sobre o Sol, garoto. É tão antigo quanto a civilização ocidental. Todos os dias ele cruza o céu de leste para oeste, imaginando todas aquelas insignificantes vidinhas mortais. O carro é uma manifestação do poder do Sol. A forma como os mortais os percebem. Faz sentido? Aí o Nico balançou a cabeça. Não. Bem, então pense nisso aqui apenas como um carro solar poderoso e perigoso de verdade. Então aqui ele já dá por, né, essa questão da imaginação a respeito do Sol e a respeito da própria figura, né, do deus grego, do deus romano, a diferença que há entre eles, se há diferença, mas aqui dentro dessa saga a gente percebe que o próprio autor colocou essa diferenciação entre um e outro. Então, o que a gente pode voltar aqui ao título também, né, a Maldição de Titã, como eu havia comentado, é que assim, a maldição principal que corre toda a saga é sobre a questão do filho de um dos 3 mais poderosos desencadear a próxima guerra, a próxima destruição. Tem o Percy, né, que é filho de Poseidon, e tem a Thalia, que é filha de Zeus. Só que acontece um detalhe aqui no final desse livro, que mais uma vez o Percy se vê enrascado ali em ser ele o principal personagem dessa profecia toda, né? Essa profecia é para ele. Mas acontece 2 coisas aqui, tanto com a Thalia, tanto com o Nico. Para quem já leu já sabe o que eu estou falando. Só não quero dar spoiler, vai que alguém não tenha lido esse livro ainda, né? E nesse momento, né, que acontece aqui com Thalia e com Nico, o Percy, em vez de se redimir, em vez de se deixar, ufa, não é mais eu, enfim, tudo isso, ele, pelo contrário, ele assume a responsabilidade. Foi aquilo que eu falei, a maldição de Titã. Quem conhece essa maldição desse Titã aqui, simbolicamente vai estar também atrelado ao Percy. Ele vai assumir essa responsabilidade, vai assumir esse peso para ele,
esse peso de carregar uma profecia nas suas costas. Eu acho isso bem interessante. É aqui que ele dá o ponto de virada aqui da vida dele. E aqui as relações dele com a Annabeth, que a Annabeth foi sequestrada, também crescem, né? Crescem muito as relações com a Annabeth, tanto que no final ele também tem um encontro com Atenas, e Atenas ele fala para ele que, não confio em você. Atenas é bem clara quanto a isso, não confia, até porque a relação de Atenas com Poseidon dentro da mitologia também não é das melhores. E a deusa deixa claro para ele que não confia nele, né? E apresenta um perigo para a filha dela. A gente vê também aqui o trio principal, né? Annabeth, Grover e Percy. Eles são meio que dissolvidos porque a Annabeth é sequestrada, é feito um novo grupo de pessoas para ir atrás nessa missão, né? E nesse grupo de pessoas há o amadurecimento também dentro desse próprio grupo, né? A Bianca que desempenha também uma questão de amadurecimento, a lidar com a morte. Dentro dessa profecia há o contato com essa morte inesperada, dentro dessa busca, algo que eles não encararam dentro dos outros livros, né? A morte que eu falo de um companheiro aqui, né? O grupo fechado, dentre um deles um se vai. É a primeira vez que acontece isso no livro, então isso choca bastante. Acompanhar o capítulo seguinte à morte ali, é um pouco penoso. A gente sente um pouquinho que eles sentiram ali, um pouquinho essa perda, mas assim, né, a profecia continua e não tem como esperar. Então, eu acredito que esse livro trouxe mais isso, né, esse ponto de virada do Percy. A gente vê que ele deixa de ser aquele garotinho, tal. Opa, peraí, assume a responsabilidade com a profecia, leva nas costas o peso disso tudo, apesar de que há indícios que, assim, é necessariamente o Percy, não há como saber, né? Fica aqui a dica de um livro muito bom. Gostei demais de revisitar essa história, vou continuar a saga, então no próximo mês aí vai surgir a resenha do próximo livro, que é a Batalha do Labirinto, tá? Se você gostou, curta, se inscreva no canal, tem vídeo toda semana e até a próxima.